Olá, caríssimos alunos do Colégio Santa Rita, modo especial, meus diletos alunos aí das terceiras séries do ensino médio. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Na videoaula anterior, falamos da crise do sistema colonial e do primeiro grande movimento separatista do Brasil em favor de uma independência e de uma república, a Inconfidência Mineira, de cunho elitista. Vamos falar agora de um movimento de caráter popular, Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Recebe-se o nome Revolta dos Alfaiates pelo grande número de profissionais desta área participando desse movimento. Em 1798, aí está a bandeira da Conjuração Baiana. Que fatores levaram a esse movimento no plano externo? A influência do movimento iluminista, a influência da Grande Revolução Francesa, da Revolução do Haiti, são movimentos liberais de cunho externo que influenciaram esse movimento Conjuração Baiana. Fatores internos foi a crise, a decadência econômica, a crise de abastecimento, baixos salários, a forte opressão fiscal exercida pelas autoridades coloniais e a liderança desse movimento, gente do povo, artesãos, alfaiates, sapateiros, soldados, negros forros, portanto ex-escravos, e nós tivemos aí a participação de elementos da classe média ligado às lojas secretas, sobretudo uma loja que foi destaque na participação desse movimento, sobretudo na divulgação das ideias do movimento, a Cavaleiros da Luz. A Conjuração Baiana, portanto, envolveu pessoas diversas da camada popular, um movimento de um caráter social aprofundado que defendia, inclusive, o fim da escravidão, diferentemente da Inconfidência Mineira. Mulatos, escravos, ex-escravos, homens brancos, pobres, gente pobre, alfaiates, pedreiros, uma intensa camada popular inspirada na Revolução Francesa, lembrar da loja Cavaleiros da Luz, que divulgava as ideias do movimento. E o objetivo do movimento era a emancipação política, era a independência, era a república democrática, com base em promover a igualdade social e racial. Uma república democrática. Mais uma vez, lembrarmos da participação de sociedades secretas nesse movimento, sobretudo a loja Cavaleiros da Luz. E o resultado desse movimento? Também ficou no plano conspiratório. Na prática, uma bandeira, houve delações, o governo ofereceu recompensas e favores àqueles que delatassem o movimento, mais de 30 processos. Ao final, houve 4 execuções à forca. Os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus Nascimento e Manuel Faustino foram à forca nesse movimento. Um fato diferenciado nesse movimento é que no dia 12 de agosto de 1798 houve uma precipitação desse movimento quando alguns de seus membros começaram a distribuir panfletos nas portas das igrejas, nas esquinas da cidade. E esses panfletos aparecia a seguinte informação: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Talvez a divulgação desse panfleto e desse chamamento, ou dessa convocação, dessas informações, talvez tenham colaborado para que as autoridades começassem a iniciar uma devassa, uma investigação, culminou com as prisões e a execução de alguns de seus líderes. Fazendo aí um pequeno paralelo entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, a gente percebe que houve algumas diferenças e semelhanças entre as duas revoltas. Por exemplo, a Inconfidência Mineira teve um caráter elitista, enquanto a Baiana de cunho popular. A mineira teve como principal motivo a derrama, ou seja, a cobrança abusiva de tributos, impostos ligados à mineração, enquanto que a baiana, a alta inflação, alto custo de vida. Enquanto a Inconfidência Mineira se inspirou na Revolução Americana, ou seja, na independência dos Estados Unidos, a baiana inspirou mais na Revolução Francesa. Enquanto a mineira era escravista e, portanto tinha interesse em manter a escravidão, a baiana defendia a abolição da escravidão.
Ambos movimentos tiveram inspiração iluministas, foram movimentos republicanos e, portanto, separatistas também. Vamos falar do último movimento em defesa da independência no Brasil, antes da independência acontecer de fato. O ano é 1817. A corte estava instalada no Brasil, no Rio de Janeiro. O Brasil sediava todo o reino português diante daquela transferência da corte portuguesa. Imagina aí uma corte com mais de 12 mil pessoas vivendo no luxo, sendo sustentado pelo Estado. Fazia-se necessário ampliar bastante os impostos no Brasil e isso recaía à população, à massa, causando assim insatisfações em toda a colônia. Vamos lembrar que a Revolução Pernambucana de 1817 teve como causas, além do excesso de aumento de impostos, a grande seca que aconteceu no ano de 1816, além da influência das ideias libertárias. O movimento da Revolução Pernambucana ultrapassou a fase conspiratória, chegaram a tomar o poder por 2 meses, instalando um governo provisório. A reação da coroa foi impiedosa. Vamos aqui retratar detalhes desse movimento. O plano dos revolucionários era, de fato, uma república composta por Pernambuco, que iniciou o movimento. Pernambuco sempre formada por políticos de cunho mais liberal. Vamos lembrar que foi em Pernambuco que aconteceu o último movimento em favor da independência do Brasil, que foi antes da independência acontecer de fato, que foi essa revolução. E também o primeiro movimento pós-independência contra o autoritarismo de Dom Pedro I começou em Pernambuco. Um fator também diferenciado nesse movimento em relação aos demais, a baiana e a mineira, é que o movimento extrapolou os limites de Pernambuco e houve adesões em províncias vizinhas, como na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Os líderes dessa revolta chegaram a instaurar um governo que durou 2 meses. Implantaram um sistema republicano, adotando uma bandeira, uma lei orgânica. O movimento mesclou entre elementos da elite e alguns elementos da camada popular. Também a forte participação desse movimento de sociedades secretas, sobretudo ligado à maçonaria. O movimento, a reação da coroa foi impiedosa. O governador da Bahia, o Conde dos Arcos, enviou a Recife 2 navios com farta munição para sufocar essa revolta. E Dom João VI, sediado no Rio de Janeiro, naquela oportunidade a capital de todo o Império Colonial Português, enviou também uma armada para sufocar o movimento da Revolução Pernambucana. Ao final, o movimento foi derrotado, foram enviados, além das tropas que vieram da Bahia, do Rio de Janeiro, veio também uma tropa lá de Portugal. E o movimento, então, foi sufocado. Sendo assim, a Revolução Pernambucana foi a primeira tentativa de instalar uma república de fato em solo brasileiro. Diferente dos outros 2 movimentos, que ficaram apenas no plano conspiratório, nas reuniões, no desejo, na vontade. A Revolução Pernambucana ultrapassou a fase conspiratória, chegaram a tomar um governo e, de fato, implantar uma república em Pernambuco, com adesões em províncias vizinhas. A atual bandeira de Pernambuco lembra a bandeira da Revolução Pernambucana de 1817. Lembrar aos nossos alunos para se utilizarem da plataforma do Sistema Farias Brito de Ensino. Uma plataforma que apresenta muitas ferramentas
que possam estar, com certeza, potencializando o aprendizado de vocês. Vocês vão encontrar muitas questões, além de videoaulas, que possam estar reforçando ainda mais esses conteúdos. Portanto, vamos recorrer à nossa plataforma e também aos compêndios, ao volume, ao livro. Nós já estamos no volume 2, né, do Sistema Farias Brito de Ensino, e eu oriento aos alunos também, recorram aos exercícios, vamos praticar os exercícios que eu oriento em relação a esta temática abordada, estão nas páginas de 34 à página 36. Desejo a todos que se fortaleçam nesse momento que nós estamos vivenciando. Vamos ter esperanças, com certeza a paz e a saúde virá logo logo e nós estaremos nas nossas aulas presenciais. Por enquanto, continuaremos com as nossas videoaulas. Forte abraço e até a próxima videoaula.